Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Está começando o nosso Sociedade em Ação desta sexta-feira, dia 11 de setembro. Sociedade em Ação, segundas, quartas e sextas-feiras, sempre aqui na Vale TV, com informações, entrevistas, assuntos de pertinência da nossa comunidade. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber a presidente da Associação dos Portadores de Fibrose Cística, Sim. presidente Elizabeth Bax. Obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma grande satisfação as oportunidades, né, de nós podermos divulgar o nosso trabalho e também as ações em prol dessas atividades. Um belo trabalho aqui na cidade de Novo Hamburgo com várias atividades. Presidente, o que é fibrose cística? Bom, fibrose cística também é conhecida como mucoviscidose, mucoviscoso. É uma doença genética altamente letal, progressiva, e a criança já nasce com ela. Então essa criança, ela traz um gene da mãe e um gene do pai, que são portadores, mas são assintomáticos. E juntando esses dois genes, automaticamente ela vai desenvolver a doença. É um defeitinho no cabinho longo do cromossoma 7, que faz com que alguns órgãos dessa criança, desse indivíduo que vai crescer, não funcionem normalmente. Então, os órgãos mais comprometidos pela doença, no decorrer da vida dessa criança, são os pulmões, que acabam por concentrar um muco viscoso, por isso que o nome da doença é mucoviscidose. Eles concentram, porque é uma proteína, que na verdade não funciona normalmente, e onde tem glândulas exócrinas, esses órgãos não vão funcionar. O fígado, o aparelho digestivo, também não funciona normalmente, então os dutos do pâncreas, do fígado, vão estar repletos desse muco viscoso. É como se tu abrisse uma torneira, em vez de água saísse gelatina, né? Uma geleia. Então é um muco bem viscoso e esse muco, tanto no sistema respiratório como no sistema digestivo, nos órgãos da reprodução, inclusive, acaba por afetar esses órgãos, fazendo com que ela se transforme numa doença progressiva, né? Então, ela requer um tratamento bastante complexo, é extremamente importante o diagnóstico. Hoje nós temos no teste do pezinho esse diagnóstico, é extremamente importante então o diagnóstico precoce, para que esse paciente possa iniciar o seu tratamento e para que ele tenha uma qualidade de vida e até uma sobrevida maior. Tem cura essa doença? Não, a fibrose cística não tem cura. Existem avanços na terapia gênica, né? E então a genética tem trazido para nós algumas novidades que ainda estão no campo das pesquisas. Existe um medicamento que já foi aprovado pelo FDA, não entrou no Brasil ainda, o custo é muito caro e os pacientes do mundo inteiro, na verdade, estão almejando. Como existem mais de 2.000 tipos de mutações diferentes da fibrose cística, ou seja, eu tenho a fibrose cística mais leve e até aquela bem mais grave. 2.000 mutações. Por enquanto descobertas. Nossa. Então, assim, 2.000 tipos de mutações, mas na verdade o tratamento é o mesmo. Isso que eu ia perguntar, nossa, 2.000 tipos de mutações, mas o tratamento... O tratamento é o mesmo. A única coisa que a gente vai ver é aquele paciente com mais problemas digestivos ou aquele que tem um comprometimento respiratório extremamente severo e que obviamente vai ter uma sobrevida menor. Então, o Rio Grande do Sul, ele possui uma incidência maior em todo o Brasil. Por quê? Porque ela é uma doença caucasoide, ou seja, é uma doença que ela compromete mais a origem caucasoide. E como no Rio Grande do Sul a gente tem uma miscigenação aí de descendentes europeus, desde alemães, italianos, espanhóis,
existe uma concentração maior de pacientes de fibrose cística aqui na nossa região. É uma doença característica europeia? Ela é de característica europeia. Isso não quer dizer que nós não tenhamos afrodescendentes com fibrose cística, mas se nós formos olhar na árvore genealógica, né, apareceu algum europeu ali no meio e automaticamente esse gene ele passou. E que tipo de tratamento se faz? O tratamento é muito desde severo. Criança, né? Sim, até... desde que nasce. Quando é diagnosticado no teste do pezinho, mesmo não tendo sintomas nenhum, Nossa. este tratamento já se inicia. Só para tu teres uma ideia, no Rio Grande do Sul a incidência é tão grande que 1 a cada 25 pessoas normais possui um gene da fibrose cística. Uma estatística alta, né? Em cada 25 pessoas. Ou seja, eu carrego um gene, mas eu não desenvolvo a doença porque eu precisaria dos dois para fibrose cística. Aí se mãe carrega um gene, pai carrega um gene, existe 25% de possibilidade naquela gestação do bebê herdar o gene da fibrose cística da mãe e do pai e desenvolver a doença. Então, o tratamento, bom, é diagnosticada a criança, automaticamente a gente tem órgãos que não funcionam e que vão necessitar dessa forma de serem tratados. Fisioterapias respiratórias, 2 por dia, de 2 a 3. Quanto mais comprometimento respiratório, mais fisioterapia essa criança vai ter. O que significa fisioterapia? Nebulizações com antibióticos. É isso que eu ia perguntar, com medicamentos? Com medicamentos, desde medicamentos que soltam aquele muco viscoso, já baseados na terapia genética, até mesmo antibióticos, porque esses pacientes acabam colonizando bactérias, exatamente por tu teres um pulmão repleto de muco, quentinho, é um bom local para proliferação de algumas bactérias que nós temos no meio ambiente, mas que para eles são severas porque elas acabam colonizando. Por isso, o antibiótico. Fisioterapia respiratória com máscaras. Então, cada sessão de fisioterapia do paciente, antes de ir para a escola, antes de ir para a creche, isso e aquilo, geralmente levantam muito cedo, ela requer 1 hora, mais ou menos, de tempo. O perigo de uma infecção generalizada é altíssimo, então? É grande. Durante as alimentações, ou seja, a gente não pode esquecer que o pâncreas não funciona também. Não funciona? Não, porque ele tem os canaizinhos repletos daquele muco que fazem com que as enzimas pancreáticas não consigam sair do pâncreas, adentrarem o sistema digestivo, o intestino delgado, para fazer a absorção das gorduras dos alimentos. Então, um dos sintomas é a diarreia crônica, perda de gordura nas fezes. Chama atenção quando o bebê tem isso, ou pneumonias de repetição. Emagrecimento? Emagrecimento, falta de peso, falta de crescimento. Então, cada refeição, essas crianças, qualquer coisa, elas têm que tomar cápsulas de enzima porque o pâncreas não está liberando. É uma vida totalmente diferente. Ela é diferente, mas na verdade a gente sempre diz para eles, vocês não são doentes. Vocês têm uma doença que volta e meia requer mais cuidado. E vocês têm que tratar todos os dias. Então, cada refeição, a média dos pacientes de usarem essas cápsulas de enzimas a cada refeição, por dia dá uma média de 50 a 80 cápsulas. Porque cada refeição vai 5, 6, 10 cápsulas de enzima, para qualquer bolacha, qualquer coisa que eles comam, tá? Isso não é só, ainda não é só isso. Eles necessitam do suplemento de vitamina A, D e K, porque eles têm fragilidade dessas vitaminas, é um medicamento também importado, porque do contrário eles começam a sangrar o pulmão pela fragilidade, infecções, então eles necessitam dessa reposição dessas vitaminas. Além de anti-inflamatórios, medicamentos para o fígado, que com o tempo ela vai progredindo e pode levar a cirrose hepática, diabetes, porque com o tempo eles vão desenvolver diabetes. Então, ela começa de um jeito, mas ela tende a progredir, trazendo outras complicações. Uma pessoa com esse tipo de problema, ela pode ter uma vida cotidiana normal, de restaurantes, de shopping, de teatro, seja o que Ela for? deve. A gente sempre aconselha, principalmente os pais novos que chegam, é a primeira pergunta que eles dizem, né? Primeira pergunta, que idade meu filho vai viver? Segunda pergunta, como é que eu faço para protegê-lo? Não, tu não vai protegê-lo. Tu vai fazer o medicamento todos os dias, as fisioterapias todos os dias, tu vai internar
programadamente ou de emergência, geralmente é uma internação por ano, quando é programado e o paciente está bem, para receber antibiótico-terapia na veia. Precisa. Precisa. É do tratamento. Sim, sim. Então, mas, de qualquer forma, esse paciente vai ter uma vida normal. Ele vai para a escolinha, ele vai fazer a pré-escola, ele vai para a escola normal carregando o frasco de enzimas, né? Porque ele sabe que cada alimentação que ele vai ter, ele vai necessitar. E automaticamente eles comem o que eles querem, quanto mais calórico a alimentação, melhor. E eles vão ter uma vida normal. Hoje eles estão chegando na idade adulta, coisa que há 16 anos não era assim. Eu calculo, né? As dificuldades do sistema Com o de saúde. tratamento que hoje nós temos, os centros de referência, eles estão chegando na idade adulta, então eles estão indo para a universidade, eles estão tendo trabalho. Então a gente tem pacientes adultos que trabalham, temos pacientes adultos que se alimentam por sonda e que mesmo no trabalho colocam lá a sondinha, né? E automaticamente fazem a sua alimentação e têm uma vida normal. E eu tenho alguns pacientes que já são até pais. Olha, a Sociedade de Ação de hoje, altamente instrutivo. Estamos falando com a presidente Elizabeth Bax, da Associação dos Portadores de Fibrose Cística aqui em Novo Hamburgo. Participe do nosso programa, o WhatsApp já está na tela, 8283-8601, 8283-8601, também o telefone 3065-4429, 3065-4429. Onde fica a associação aqui em Novo Hamburgo? A nossa associação fica aqui bem no centro de Novo Hamburgo, né, na Davi Canabarro, número 20, quarto andar. Davi Canabarro, número 20, quarto andar. E nós atendemos ali pais e pacientes, né? Primeiro pelo acolhimento que se faz no momento do diagnóstico, porque é extremamente importante diante de uma doença bastante grave que requer tratamento, principalmente do Estado, né? São medicamentos importados, então são vários documentos que esse paciente vai precisar organizar logo no início e principalmente para adesão ao tratamento. Porque o que as pessoas pensam? O meu bebê não tem sintoma nenhum, mas apareceu no teste do pezinho que ele tem fibrose cística. E é difícil para a família fazer essa aceitação. Ou a criança tem todos os sintomas, diarreia crônica, infecção respiratória de repetição, o suor extremamente salgado. São as características. Eles perdem 5 vezes mais sal no suor do que uma criança normal. Inclusive, ela é conhecida como a doença do beijo salgado. Eles desidratam muito fácil. Então, tendo esses sintomas muitas vezes, e pelo fato de que o teste do pezinho para a fibrose cística ele é recente, então automaticamente a gente tem diagnósticos tardios, há mais comprometimento da doença. E a adesão ao tratamento ela se torna mais dificultosa, na verdade, né? Então ela fica mais difícil. Então a associação também faz, além de fazer um encaminhamento dos medicamentos através das receitas que a equipe manda de Porto Alegre para nós, a gente faz todo o encaminhamento para que ele possa receber gratuitamente o seu tratamento pelo Estado. Além disso, a gente faz também reuniões. Eu quero falar muito mais dessa associação Isso. Depois do bem. nosso intervalo com os apoiadores, o Sociedade de Ação de hoje, falando com a presidente Elizabeth Bax, da Associação dos Portadores de Fibrose Cística. Essa doença que eu tenho certeza que uma grande camada da população não conhece. Mas tudo isso daqui a pouco.